Joab, primeiramente, né, muito obrigado pela participação, certo? O senhor, vou passar a palavra para o senhor para começar a palestra. Muito obrigado, professor Júnior, obrigado pelo convite. A gente se conheceu aí o ano passado, quando eu visitei a Unifor, e fiquei bem impressionado com o curso de vocês, e a gente manteve esse vínculo. Como o professor falou, eu trabalho aqui na WEG, em Santa Catarina. A WEG é muito conhecida na parte de motores, principalmente no exterior, mas um segmento muito importante da empresa também é a área de automação, de conversores de energia. Então a gente tem alguma experiência, eu vou fazer quase 30 anos de empresa, a gente tem alguma experiência acumulada ao longo dos anos, e eu vou tentar bater um papo com vocês, né? Não vamos chamar de um webinar, é mais um bate-papo informal. Eu tentei juntar alguma informação aqui de uma forma mais concisa e não tão complicada. Tem algumas partes que tem um pouco mais de matemática, mas a gente não vai se ater muito a esses detalhes. Vocês me ouvem bem, né? Perfeito. Eu vou tirar a minha imagem, ela não é a importância aqui na nossa palestra. Eu vou passando aqui os slides, e conforme combinado, ao final a gente vai elucidar qualquer questão, as questões que vocês tenham, tá bom? Então, considere como sendo um bate-papo, não vai ser no rigor científico de uma aula, tá? Então, eu queria começar mostrando os objetivos do nosso webinar, né? Eu intitulei de harmônicas, vamos ver se a gente concorda sobre isso. Então, fala-se muito em distorção harmônica e fator de potência, vamos tentar entender qual é a correlação entre essas duas figuras de mérito. Isso tem a ver com qualidade de energia, e o foco talvez aqui seja cargas que provoquem distorções harmônicas, né? Então eu tentei trazer algum tipo aqui de exemplo de cargas que são baseadas em semicondutores, que provocam essas tais correntes harmônicas e distorções harmônicas na tensão, ok? E aí eu vou dar alguns exemplos também de como é que se pode mitigar, reduzir, uma vez identificado o problema, como é que se reduz tecnicamente ou por práticas de engenharia, como é que se pode melhorar ou mitigar a distorção harmônica. Então a gente vai fazer uma revisão de conceitos, né, de maneira mais visual, né, não tanto matemática, mas mais intuitiva. Vamos falar um pouquinho sobre cargas não lineares, normas, como é que se reduz distorção harmônica, algumas aplicações que têm a ver com a indústria, né, motorização e frenagem, e aí a gente vai partir para o estudo de caso e conclusões, né. Então, primeiro, visualmente, né, o que são harmônicas, né? Se fala muito, até se atribui culpa a quando algo não está funcionando, né? Muito comum na área elétrica. Se tem algum problema, é como se fosse quando a gente vai no médico e não se sabe o que é uma virose. Então, quando a gente não sabe o que é, geralmente se fala que são harmônicas, né? Mas vamos entender o que são as tais harmônicas, né? O nosso sistema elétrico, ele foi baseado e conceituado e usou-se a matemática com aproximações de funções muito bem descritas na literatura, né? Então, a função mais interessante para que a gente modele um sistema elétrico é a função senoidal. Não somente na parte elétrica, mas também na música, né? As harmônicas existem na música também. São as mesmas harmônicas, os mesmos senos e cossenos que tem lá na música, em outras áreas também tem aqui na parte elétrica, né? Então, da maneira como os nossos geradores em corrente alternada, em tensão alternada foram concebidos, foram construídos, eles geram uma tensão nesse formato cuja figura matemática, a função matemática que mais se aproxima é a função senoidal, né? A função senoidal é definida por uma amplitude, por uma frequência, né, um período, e por uma fase, né? Com essas três grandezas eu defino uma função senoidal. E aí, vamos entender a partir da função senoidal o que são harmônicas.
Então, se eu tiver uma única forma de onda senoidal, eu vou nomear essa forma de onda como sendo a minha forma de onda fundamental. É a partir daqui que eu vou analisar as referências em relação às outras. Então, essa vai ser a minha fundamental, a minha referência, meu ponto de partida. Tá? Então, essa é a minha fundamental. Se eu imaginar uma outra forma de onda sobreposta a essa, agora em amarelinho, cuja frequência ou a rapidez é 3 vezes maior, eu escolhi 3 de propósito, cuja amplitude também é 3 vezes menor, nós podemos nomear essa forma de onda como uma terceira harmônica em relação à fundamental. Ela é 3 vezes mais rápida, tá? A amplitude podia ser qualquer uma e eu escolhi, por conveniência, que ela fosse 3 vezes menor. Então essa é a minha terceira harmônica. Se nós somarmos, né, aquela fundamental verde com a amarela, que é a terceira harmônica, aparece uma forma de onda ali em laranja, vermelho, laranja, que é a resultante da soma ponto a ponto, instante a instante, da fundamental mais a terceira harmônica. Então vejam que a resultante não é uma senoide, ela é uma forma de onda cujo nome é indefinido, mas se a gente fosse decompô-las, matematicamente seria resultado de uma fundamental mais uma terceira harmônica. Né? E a gente pode continuar o exercício somando uma quinta harmônica, 5 vezes mais rápida e com uma amplitude, por conveniência, 1/5 da fundamental. E se somarmos as 3 formas de onda, a verde, a amarela e a azul, vejam que a resultante, ali em vermelho, não tem nada a ver com a senoide, né? Tem um formato estranho para nós, mas eu sei intuitivamente que se eu quiser decompor essa forma de onda, eu vou ter, em relação às senoides, uma fundamental, uma terceira harmônica e uma quinta harmônica. Eu posso fazer isso indefinidamente, posso ir somando, seguindo essa lógica, indefinidamente. Aqui eu escolhi harmônicas ímpares, né, cuja amplitude é 1 sobre o número ímpar, que vai crescendo, e a frequência é o número ímpar que vai somando, né, vai crescendo. E assim posso fazer, somei a sétima harmônica, ali está a resultante, e se eu fizer isso indefinidamente, lá no infinito, eu vou encontrar uma forma de onda quadrada. Né? Uma forma de onda quadrada, cujo valor, o período, a frequência vai coincidir com a frequência da fundamental. Tá? Mas as harmônicas vão ser indefinidas. Observem que as harmônicas de mais alta ordem, mais alta frequência, são aquelas que fazem influência nas variações rápidas. E as harmônicas de baixa ordem têm influência nas harmônicas, na parte mais lenta da forma de onda. Tá? E é assim que funciona quando a gente faz decomposição de harmônica. Né? As altas frequências são aquelas que ajudam nas altas variações e as baixas frequências nas variações mais lentas. Okay? Dito isso, né, fazendo esse retrospecto matemático, agora a gente vai passar para a parte elétrica. Então eu disse no começo da nossa conversa que o sistema elétrico ele foi concebido para construir geradores, para construir transformadores e componentes elétricos que reagem bem a esse formato de tensão e de corrente cuja variação é senoidal. Tá? Então, resistores, indutores, capacitores, alimentados por fontes de corrente ou de tensão senoidais, produzem uma resposta, seja de corrente ou de tensão, senoidais. O que muda são as amplitudes e os defasamentos, mas o shape, o formato é sempre senoidal. Então, esses elementos são chamados elementos lineares. Né? Se eu coloco uma excitação com certo formato senoidal, ele vai responder no mesmo formato. Repito, a amplitude e a fase variam, né, dependendo da combinação dos elementos, mas o shape é o mesmo. Ok? Então, esses são componentes lineares. Aqui um circuito
uma carga linear, uma fonte alimentando um circuito R0, L0, poderia ser até uma fase de um motor, e ali o RS, LS poderia ser a representação da impedância da fonte, a impedância de um transformador, de uma linha de transmissão. Então, toda essa resposta que tem aqui é sempre linear. O que é linear? Se você medir as tensões e correntes, serão senoidais, como na figura apresentada. Eu também posso ter elementos que têm uma característica não linear, e que são não lineares convencionais. Por exemplo, um transformador. Um transformador, ele tem uma curva de fluxo, de indução, que tem uma saturação, que a partir de um certo momento, eu não tenho mais uma linearidade entre fluxo e campo. O que significa que eu tento impor uma tensão senoidal, uma corrente senoidal, e ele vai distorcer a resposta, porque ele está no momento de saturação. Ele está na curva saturada. Vejam só o exemplo ali. Um componente não linear convencional, como um transformador, poderia ser um indutor também, até mesmo um capacitor. Na região de saturação, se eu entregar uma forma de onda senoidal, de tensão, ele pode não responder senoidalmente, ele pode responder de uma forma não senoidal. Mas lembrem que no início da nossa conversa eu disse que uma forma de onda, ela pode ser decomposta em senoides. É isso que nós aprendemos lá em cálculo, né? Lá em cálculo 1, 2, 3, a gente aprende as transformadas, as séries de Fourier. E é exatamente essa matemática que tem aqui na prática. Qualquer forma de onda, mesmo que ela não seja senoidal, uma forma de onda periódica, ela pode ser decomposta por somas de senoides ou cossenoides com ângulos e defasamentos e amplitudes variáveis. Tá? Então, mesmo um elemento linear com saturação, ele pode responder distorcidamente, ou seja, de forma distorcida. E aí eu já lembro que se não é senoide perfeita, é porque tem distorção harmônica. O que é distorção harmônica? É que se eu fizer uma decomposição matemática daquela forma de onda aqui em vermelho, pontilhadinho, eu vou enxergar uma fundamental e provavelmente aqui uma terceira harmônica. Ok? Então, se eu pegar uma fundamental mais uma terceira harmônica, eu vou chegar nesta resultante aqui em vermelho. Continuando. Professor Juliano, estão me ouvindo bem? Posso continuar? Aqui está tudo bem. O áudio está bem limpo. Pode continuar. Okay. E agora vamos começar a falar um pouquinho do mundo aí dos semicondutores, né? Diodos, tiristores, chaves estáticas, IGBTs, MOSFETs, todos esses componentes que são usados em principalmente eletrônica de potência, ou até eletrônica de sinal também, eles têm essa característica não linear, ou seja, eles têm um comportamento de deixar passar a corrente ou não deixar passar a corrente, né? Uma chave. O diodo passa a corrente de um lado, não passa do outro. Uma chave, como um MOSFET, um GBT, deixa circular a corrente por ela de acordo com um comando. Né? Se você dá um comando, um gatilho, ele se transforma num condutor. Se você tira esse gatilho, ele se transforma no isolante. Essa seria a modelagem de um semicondutor. Esse comportamento de deixar passar e não deixar passar a corrente, por exemplo, ele tem reflexo na forma de onda que essa carga vai produzir na rede. Tá? E aí existe toda uma matemática que define, de acordo com as combinações ou a topologia dos componentes, o conteúdo harmônico. Né? Então, o que é o conteúdo harmônico? É exatamente aquilo que a gente começou a falar no começo. Qual é o espectro harmônico, ou seja, que harmônicas existem ali naquela forma de onda resultante, se é a terceira, se é a quinta, se é a sétima, 11ª, qual é a amplitude, qual é a fase. Isso é o espectro harmônico, analisar o espectro harmônico, pegar uma forma de onda distorcida e fazer a sua análise harmônica. Né? Por exemplo,
gosto muito de começar a discussão aqui com um retificador de onda completa, né? Todo mundo que trabalha com elétrica, eletrônica, conhece esse retificador, né? São 4 diodos que são conectados aqui numa fonte. Essa fonte tem uma impedância, resistência em série, indutância em série. Aqui é ideal, né? Uma fonte senoidal ideal, sem distorção. Tem a impedância do cabo, da linha de transmissão, do transformador. Esse ponto mais ou menos é a minha tomadinha, onde eu vou conectar o carregador. Pode ser um carregador de celular, pode ser um carregador de qualquer componente eletrônico, né? Todos os componentes eletrônicos trabalham com tensões e correntes contínuas internamente. Então eu preciso retificar, eu preciso pegar aquela forma de onda senoidal e transformá-la numa forma de onda contínua e de preferência filtrada. Então a gente ainda coloca aqui um capacitor para filtrar e deixar isso o mais constante possível. Contínua quer dizer só de um lado, só positiva, só negativa, e constante quer dizer com variação mínima, né? E aí eu alimento a minha carga, que aqui é representada por um resistor, mas na verdade é um componente eletrônico interno lá ao meu circuito. Muito bem. Naquele circuito que eu mostrei ali, se a gente analisar, né, se colocássemos aqui mentalmente um osciloscópio entre o ponto mais e menos, mediríamos a tensão na entrada do retificador. E vejam o que acontece. Por ser um retificador a diodos, que tem um banco de capacitores logo após, esse diodo só vai ser polarizado a hora que a tensão da rede for maior que a tensão do capacitor. Então, se a tensão aqui na entrada for maior do que a tensão instantânea do capacitor, os diodos entram em condição. Como eu coloco um capacitor adequadamente projetado aqui para que eu tenha a menor ondulação possível, eu vou ter somente um período onde a tensão do capacitor começou a ser consumida pela carga, está descarregando, aonde eu rapidamente tenho a polarização dos diodos e a corrente sobe de maneira muito rápida, até que a tensão do capacitor fica instantaneamente maior que a da rede, e aí o diodo fica reversamente polarizado, ele não conduz mais. Se a corrente sobe, ela tem que descer, aqui é do ponto de vista da rede, né? Sobe, depois desce e zera até o próximo ciclo, onde acontece isso de uma maneira negativa, porque é uma ponte completa, né? O efeito interessante que eu quero destacar aqui é que na subida da corrente, se olharmos aqui o circuito, na subida da corrente, eu tenho aqui na impedância da fonte um efeito de queda de tensão. Né? Por quê? Primeiro, eu tenho a corrente subiu, eu tenho uma queda resistiva. Segundo, eu tenho uma queda indutiva. Né? Se a gente lembrar que queda de tensão no indutor é VL igual a L, ou seja, o valor da indutância vezes DI dt, vezes a derivada, ou a variação da corrente no tempo, essa subida aqui vai provocar uma queda de tensão, tanto devido à resistência, como devido à indutância da fonte. Vejam só, era para ser uma senoide aqui, houve uma distorção, houve um pequeno achatamento na subida da corrente. Na descida da corrente, também tem uma distorção, só que de sentido oposto. Como a corrente mudou o seu sentido, mudou a sua derivada. Então, a minha lei aqui de queda de tensão no indutor, VL igual a L dI dt, a derivada mudou o sinal, então não é mais uma queda no sentido negativo, é uma queda no sentido positivo. Resultante, eu tenho aqui uma tensão subindo, porque mudou a derivada. Posso pensar de outra forma, o indutor acumulou energia na subida e descarregou na descida. Posso pensar assim também. Então vejam que essa subida e descida da corrente de forma pulsada e não senoidal vai me provocar uma distorção na tensão. Isso é problema para o meu circuito retificador? Não, não é um grande problema. Porque, na verdade, o que o retificador com o filtro está querendo? Uma tensão contínua e constante. Né? Uma tensão DC aqui. Então, não tem problema que a tensão aqui seja distorcida. Então, qual é o problema? O problema é que esse ponto, mais e menos, é a minha tomada, é a minha instalação elétrica. Outras cargas também podem estar conectadas neste mesmo ponto, não só o meu retificador. E aí, essas outras cargas, pode ser que elas não sejam aptas
a operar adequadamente com essa forma de onda de tensão distorcida. Ah, mas eu não distorci a tensão. A rede continua senoidal. A rede continua senoidal. Porém, após a impedância, que é onde você conecta as cargas, você não tem mais uma rede senoidal, você tem uma rede distorcida. Essa distorção vai ser tão maior quanto for a impedância da fonte, ou quanto for a corrente que é pulsada aqui. Ou seja, o quão grande é a minha carga não linear. Então, vejam só, nem sempre a distorção de tensão, ou a distorção harmônica, é um problema para a carga em si. Mas a carga, devido à sua característica, suga da rede uma forma de onda pulsada de corrente, que, ao passar pela impedância do sistema, causa uma distorção de tensão, e essa distorção de tensão também será enxergada pelas outras cargas que são conectadas nesse mesmo ponto. Esse ponto é chamado ponto de conexão comum, PCC, é onde você conecta todas as cargas da sua subestação. Então, aqui resumindo de forma diagramática, eu tenho a fonte, eu tenho a impedância, eu posso ter transformador, eu tenho mais impedância. Aqui eu vou conectar a minha carga não linear. Esse ponto aqui vai ser submetido a uma distorção de tensão. Porém, para a minha carga talvez não seja problema, só que neste mesmo ponto de tensão distorcida, eu posso ter um motor, né? Posso ter uma carga linear convencional que pode sofrer as consequências de uma tensão distorcida. Então, aí sim, a gente pode usar o argumento de que harmônicas pode ser um problema. Talvez esse motor vá vibrar, além do que deveria. Talvez esse motor vai aquecer, além do que deveria. Provavelmente porque ele não está recebendo a forma de onda adequada, senoidal, bonitinho. Muito bem. Um outro aspecto interessante das harmônicas é o chamado fator de potência, né? Quem estuda circuitos lembra que o fator de potência é definido como sendo a potência ativa pela potência aparente, né? E aí, se eu decompor potência aparente em tensão vezes corrente eficaz, eu tenho o fator de potência como sendo função da potência ativa e da multiplicação das tensões e correntes eficazes envolvidas na carga. Ocorre que tudo isso é válido, a gente estudava circuitos sem nenhum conteúdo harmônico. Se o circuito for sem nenhum conteúdo harmônico e você decompor os termos de potência ativa como sendo produto da tensão vezes corrente pelo cosseno da diferença dos ângulos, você vai simplificar isso e chegar até cosseno φ. O que é cosseno φ? É a diferença entre o ângulo da corrente e da tensão. Aquele 1 quer dizer em relação à fundamental. Como eu não tenho harmônicas aqui, é o próprio cosseno φ. Então, se você olha a placa de um motor, normalmente tem lá a informação do cosseno φ. Que, para circuitos e cargas lineares, é a mesma coisa que o fator de potência. Fator de potência e fator de deslocamento, que é o cosseno φ, tem o mesmo número quando as cargas são lineares. O que quer dizer uma carga linear? Quando eu não tenho presença de conteúdo harmônico. Aí, vamos agora colocar na nossa análise o que nós aprendemos até o momento. E se eu tiver cargas que são não lineares, né, os semicondutores, ou elementos que têm características não lineares, que geram harmônicas, aí as fórmulas ficam um pouquinho mais complicadas. Depois esse material vai ser compartilhado com vocês, não se preocupem, tá? Está sendo gravado e a apresentação eu vou compartilhar para quem quiser se aprofundar. Mas o resumo da ópera é o seguinte: o fator de potência agora vai considerar também o conteúdo harmônico, né? Se você deduzir a corrente como sendo a fundamental mais um somatório de todas as harmônicas e colocar isso na equação original, você vai encontrar o fator de potência como sendo o fator de deslocamento, que é o cosseno φ da fundamental, dividido por 1 mais a raiz quadrada, por a raiz quadrada de 1 mais a taxa de distorção harmônica ao quadrado. O que é a taxa de distorção harmônica? São o somatório de todas as correntes harmônicas, a raiz quadrada disso, em relação à fundamental. Muito bem. Imaginem, não precisa se preocupar com rigor matemático aqui. Se não tem harmônica nenhuma no meu sistema, o THD é 0.
Se o THD é 0, eu tenho 1 mais 0 é 1, raiz quadrada de 1 é 1, fator de potência igual a cosseno φ. À medida que eu tenho harmônicas no sistema, o conteúdo harmônico começa a aparecer devido àquelas correntes pulsadas, esse número aqui vai aumentar, porque eu tenho harmônicas, o THD, a distorção, vai aumentar. Se esse número vai aumentar, esse denominador vai aumentar. Então, o cosseno φ dividido por um número que vai aumentar, vai reduzir o fator de potência. Então, essa é outra conclusão interessante. Quando eu tenho cargas não lineares, que geram harmônicas, o meu fator de potência diminui. Tá, mas o que é fator de potência? É essa figura de mérito, ela continua com definição válida. É a potência ativa dividido pela potência aparente. Quando eu falo figura de mérito, eu quero dizer o seguinte, é um número que representa uma grandeza que tem um significado. O significado aqui é o seguinte, o fator de potência pode ser entendido como sendo a eficiência da transmissão e do consumo do meu sistema. Qual é o mais desejável? É que tudo que eu produzo e transmito seja consumido. Se eu não estou consumindo, se eu estou devolvendo parte do que eu produzo e parte do que eu transmito, significa que eu estou tendo ineficiência no meu sistema. Eu vou ter que projetar hidrelétricas, estações de geração mais potentes, eu vou ter que projetar linhas de transmissão mais potentes, eu vou ter que projetar subestações mais potentes, para deixar circular uma energia que fica indo e voltando, que é a potência aparente. Tá? Isso já existe para cargas lineares, né? Todo motor tem um fator de potência. E aí, se eu tiver cargas não lineares, eu também tenho uma potência aparente, só que ela é uma potência aparente devido ao conteúdo harmônico. Resumo da ópera: ter harmônicas no meu sistema também baixa o fator de potência e deixa o meu sistema ineficiente. Essa é uma outra abordagem importante aí quando eu tenho consumo, quando eu tenho cargas harmônicas. Efeitos das harmônicas em dispositivos elétricos. Se eu tiver um sistema com capacitores, se eu tiver uma corrente harmônica circulando no capacitor, eu posso ter um aumento da temperatura, porque ele foi projetado para trabalhar com forma de onda senoidal de corrente e tensão, aumento das perdas, diminuição da vida útil, sobretensões, ruptura de elétrico, ou seja, dano ao componente. Motores, aumento da temperatura, diminuição de vida útil, do rendimento, danificação dos mancais, vibração de torque, batimento. Circuitos de proteção, como fusíveis, disjuntores, chaves seccionadoras, podem ter atuação indevida, porque eles foram projetados para operar sem distorções harmônicas, sem componentes harmônicas. Transformadores, também, aumento de temperatura, aumento das perdas no cobre, no ferro, diminuição de vida útil. Os medidores podem começar a medir valores incorretos, sobreaquecimento em instalações, redução do fator de potência, os equipamentos eletrônicos que estão esperando uma forma de onda bonita e bem definida podem ter falhas no seu funcionamento. Se eu tenho cabos que foram projetados para uma determinada corrente eficaz, se eu tiver harmônicas, essa corrente aumenta e os cabos vão sobreaquecer, vou ter que redimensioná-los, vou ter que pagar mais caro na instalação. Então, vejam que harmônicas geram preocupações, oneram o sistema, e eu preciso tomar algumas medidas, quando cabíveis, para poder mitigar esses problemas. Vamos falar um pouquinho aqui sobre cargas não lineares, né? Então, aquele primeiro exemplo que eu trouxe, do retificador de onda completa, vocês já viram o formato da distorção, né, para aquela corrente pulsada, e uma maneira muito simples de melhorar esse conteúdo harmônico, deixar ele mais senoidal, é usar um estágio pré-regulador. Quem estuda eletrônica de potência, seja na graduação, na pós-graduação, estuda correção de fator de potência, né? Conversor boost, chuck, buck boost, ou seja, tem eletrônica de potência que, associado a circuitos, consegue melhorar o formato da corrente.
Então, se você usar um estágio pré-regulador, você consegue enganar a rede e fazer com que a corrente siga a tensão. Isso é uma solução muito simples para baixa potência. Circuito, lâmpadas fluorescentes, compactas e outros equipamentos já vêm com estágio PFC, né? Correção de fator de potência. É uma eletrônica a mais ali que vai fazer a corrente seguir a tensão. Baixa potência, baixa tensão, isso é relativamente simples, né, e barato. Mas nem sempre é assim. Principalmente, aqui está o formato, aquela corrente que eu desenhei lá no começo, distorcida, com um circuito de correção de fator de potência. Isso aqui é uma simulação real. Faz a corrente lá em vermelho seguir a tensão. Mas para sistemas de maior potência, normalmente a gente está falando de redes trifásicas, tem monofásico também, mas em geral são redes trifásicas, e ali é um exemplo muito claro de uma carga não linear vista pela rede. Quando eu falo vista pela rede, é visto por esse lado, né? Isso aqui é um inversor de frequência, onde eu tenho um estágio retificador trifásico, um estágio DC, com filtragem, e um inversor de frequência, a parte inversora. Então essa é a parte retificadora, essa é a parte inversora, onde eu uso chaves de alta performance, de alta frequência. Então, enquanto que os diodos comutam na frequência da rede, né, aqui no Brasil 60 Hz, aqui a alta frequência dos IGBTs, das chaves semicondutoras, é na faixa de kHz, né? E aí eu transformo de AC para DC e novamente para AC, só que esse AC é controlado, consigo mexer na fundamental e faço, por exemplo, o meu motor de indução seguir essa fundamental controlando a velocidade. Essa é a função do inversor de frequência. Variar a velocidade de um motor, controlar o torque, a posição, por exemplo. Mas vamos olhar sob o ponto de vista da rede, né? Esse retificador, ponte de Graves, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diodos, ele tem um conteúdo harmônico muito bem definido, tá? A gente chama de 6 pulsos, tá? O conteúdo harmônico segue uma lei. É 6, porque tem 6 diodos, vezes n vai de 1 até infinito, mais ou menos 1. Então, as harmônicas características, a ordem do espectro harmônico, eles são bem definidos, segue uma lei. Aparece a quinta, a sétima, depois a 11ª, a 13ª e assim por diante. Qual seria o próximo a aparecer? Para n igual a 3, 6 vezes 3, 18, menos 1, 17, mais 1, 19. Então a próxima harmônica vai ser 17, a 17ª, aí a 19ª. E assim por diante. Essa é a característica da topologia, né? Não tem harmônica par, é um sistema, é uma função que a parte positiva é igual à parte negativa, não tem harmônica ímpar, múltipla de 3, porque é um sistema trifásico, mas as harmônicas ímpares que estão dentro dessa lei 6 vezes n mais ou menos 1, existem por característica do retificador 6 pulsos. Então vejam que interessante, essa é uma medida real da rede, a medição de osciloscópio, e o que era para ser uma forma de onda senoidal, tem um achatamento ali nos picos, tanto no pico positivo como no negativo, exatamente provocado por aquele efeito que eu demonstrei no retificador monofásico. O efeito é o mesmo, tá? Então, outras cargas que estejam conectadas nesse ponto de conexão comum, no PCC, vão estar submetidas a essa forma de onda achatada, e elas estão esperando a forma de onda senoidal. Dependendo do valor da impedância da rede, esse formato muda, né? Eu posso ter 2 picos descontínuos entre eles ou picos contínuos. Isso vai depender muito da impedância aqui da rede. À medida que você vai aumentando a impedância, há uma continuidade. No limite, teoricamente, deveria ser uma forma de onda retangular, né? Mas não é, porque o formato é ressonante, né? Tem um capacitor aqui, tem um indutor aqui, então o formato é ressonante. Mas se fosse uma fonte de corrente ideal, aqui eu veria uma forma de onda quadrada, né? Esse é o espectro harmônico. Então, se você pegar aquela forma de onda de corrente e fizer uma decomposição real, aí você vai ver esse espectro harmônico. Quinta, a primeira é a fundamental, essa que realmente transmite potência, transmite energia, e as outras são harmônicas que fazem circular a corrente, aumentam o valor eficaz da corrente, mas não produzem trabalho, não produzem energia. Então, elas são indesejáveis, né? De acordo com aquela lei que eu falei, quinta, sétima, 11ª, 13ª,
17ª, 19ª. A título de curiosidade, se você medir aqui na saída, no motor, você vai ver uma forma de onda pulsada, mas em alta frequência. Aqui tem um efeito de precisão, a frequência é muito mais alta do que está sendo mostrado, porque é kHz, mas só para vocês terem uma ideia de que na saída eu também não tenho uma forma de onda senoidal, é uma forma de onda pulsada, que é filtrada pela indutância do motor. Então ele segue essa referência. Mas esse conteúdo harmônico aqui em alta frequência no motor, ele não tem impacto nenhum na rede. Tá? Então, o sistema de inversor de frequência é como se fosse um sistema desacoplado. Eu tenho uma parte, um estágio que é o retificador, desacoplo isso por um capacitor, e aí eu reacoplo usando um inversor na saída. Então, essas harmônicas de alta frequência, elas não têm impacto de importância nas harmônicas de baixa ordem, de baixa frequência. Então, eu coloquei aqui só para explicar que existem também harmônicas de alta frequência. Os impactos são outros. O impacto é isolamento do motor, por causa do DVDT, o impacto pode ser interferência eletromagnética, são outros impactos que não têm a ver com a rede, não têm a ver com energia. Veja, depois aquela forma de onda totalmente pulsada, depois da filtragem do motor, fica quase senoidal. Normas. O que se tem de normas? Existem muitas normas no mundo. Cada região europeia tem as suas próprias normas, IEC, os americanos têm a I3E, preferem I3E, os australianos têm as suas normas, os neozelandeses têm as suas normas, os asiáticos, acredito que tem, mas eu não conheço muito. E o Brasil também. O Brasil tem a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela regula as normas nacionais, principalmente baseadas em normas internacionais. Então, se a gente lê as normas brasileiras, elas têm como base ou a IEC europeia ou a I3E americana. Né? É muito comum no mundo, para equipamento, se falar de normas IEC, equipamento individual, ou seja, o equipamento individual, um inversor de frequência, o retificador, o carregador de bateria tem que atender a norma específica do produto, de acordo com o IEC. E para sistemas de potência, né, quando você quer analisar o ponto de conexão comum de cargas, é mais usada a I3E 519, que é a norma americana, que é uma recomendação. Tá? Então, sistema normalmente se usa I3E 519, produto se usa IEC 61.000, 61.800. O Brasil existe uma recomendação, eu preciso até me atualizar, mas existe uma recomendação de fator de potência mínimo, tá? Que vem desde as cargas chamadas lineares, desde lá de capacitores, de indutores, de motores, e depois usou-se o mesmo número para cargas não lineares. Então, o fator de potência tem que ser maior ou igual a 0,92. Então, não tem exatamente, até onde eu sei, no Brasil, normas que limitem o conteúdo harmônico. Porém, muitas empresas, como Petrobras, Vale, eles usam normas estrangeiras, né, como a I3E 519. Então, mesmo não tendo uma regulação no Brasil sobre a harmônica, as empresas mesmas do Brasil também pedem conteúdo harmônico específico, taxa de distorção harmônica menor que tantos % e assim por diante. O fator de potência mínimo, a gente falou agora há pouco, que também tem uma correlação. Né? Então, eu mostrei para vocês que aumentar o THD, aumentar a distorção harmônica, baixa o fator de potência. Então, mesmo que não tenha uma norma específica brasileira, ou uma recomendação sobre os valores de distorções harmônicas, mas existe uma influência entre a alta distorção harmônica e o fator de potência. E o fator de potência é medido. Então, isso sim é medido e é cobrado multa. Né? Então, reduzir o conteúdo harmônico tem impacto no fator de potência, sim. Aqui eu coloquei alguns slides sobre a I3E e IEC, depois eu posso disponibilizar para vocês. Então, vejam só. Tem tabelas da I3E que limitam a THD, para aplicações especiais 3%, sistemas convencionais 5%, sistemas dedicados 10%. Tanto quanto mais restrito for
aplicação. O que é aplicação especial? Um hospital, né? Uma região de hospital, subestação do hospital. Então, entende-se que ali é uma área estratégica, que a qualidade da energia tem que ser muito boa, então limita-se mais a distorção harmônica, ou seja, tem que ser o mais senoidal possível. É um sistema dedicado, você tem lá uma subestação que é só para a sua fábrica, que é só para a sua carga, só para o seu inversor de frequência. Então, não tem outras cargas conectadas, então você pode aumentar lá a distorção harmônica, porque só você que está usando ali. Então, lembrando que você pode ter várias cargas, como por exemplo aqui um sistema de acionamento, variação de velocidade, vários conjuntos de inversor motor, e para essas cargas pode ser que a distorção harmônica não seja um problema, mas talvez para esse motor que está aqui pendurado na mesma barra, no ponto de conexão comum, ele vai sofrer a influência dessa distorção da barra devido a essas cargas não lineares. Então, não é um problema para as cargas não lineares em si, mas é um problema para outras cargas, pode ser um problema para outras cargas conectadas. Então, normalmente, se faz um estudo, né, do conteúdo harmônico do sistema. E aí se leva em consideração a impedância de curto-circuito, dos transformadores, a corrente de demanda, modela-se os cabos aí para saber as suas impedâncias, as informações das cargas não lineares, aqui eu coloquei como exemplo dos inversores de frequência e outras cargas de alta potência. Então agora vamos falar um pouquinho sobre, entendemos o que é distorção harmônica, entendemos quem que as gera, entendemos que pode ser um problema para algumas cargas, pode não ser. E se for um problema, o que a gente faz, né? Então aqui eu vou falar rapidamente sobre algumas possibilidades, né, de redução da distorção harmônica. Normalmente, quando a gente quer corrigir fator de potência de cargas lineares, né, motores, se fala em usar banco de capacitores, né? Aqui não funciona bem. Tá? Se você tentar corrigir o fator de potência de uma carga não linear, de um inversor de frequência, de uma soft starter, de um retificador, usando banco de capacitores, não deve funcionar bem. E a razão é muito simples. A carga não linear gera harmônicas, o capacitor é um circuito ressonante com as indutâncias que tem no sistema, é um circuito LC, e aí você pode criar ressonância, né? Então, usar banco de capacitores para reduzir conteúdo harmônico, em geral, você tem um resultado negativo. A menos que o percentual da carga não linear seja bem baixo em relação às cargas lineares. Até a gente tem uma recomendação, uma prática de engenharia que fala o seguinte, ó, se as suas cargas não lineares, os seus retificadores, inversores, representarem no máximo 20% de toda a corrente de demanda e o resto for carga linear, resistor, iluminação, reatores, motores, então até o banco de capacitores pode ser usado para tentar corrigir o fator de potência dessas cargas lineares. Não vai ter efeito nenhum nas cargas não lineares e é improvável que dê problema de ressonância pelo percentual. Uma prática que funciona razoavelmente bem, é uma prática econômica, é você usar uma reatância de rede. Né? Então, se você tiver um sistema com um retificador e colocar uma reatância de rede, que é calculada percentualmente, aqui eu até fiz uma tabelinha para vocês verem. X é o percentual, de 0,5% a 5%. E aí você tem, aqui é resultado de simulação. À medida que você vai aumentando o percentual, você tem uma queda da distorção harmônica e você tem um aumento do fator de potência. Tá? Então, colocar uma reatância na entrada adicional é uma prática simples que funciona. Você não pode colocar uma reatância de valor infinito, porque senão toda a tensão produzida pela fonte vai ficar na reatância. Aí você não vai entregar energia para o retificador e para a aplicação. Então, normalmente se dimensiona até no máximo 5% percentualmente de reatância de entrada, seja monofásica, seja trifásica. Esses são efeitos que são válidos, a partir daí já começa a saturar, você já não tem os ganhos. Uma outra técnica que se usa muito para os retificadores trifásicos é aumentar o número de pulsos do retificador de entrada. O que é aumentar o número de pulsos? Ao invés de usar os
6 diodos convencionais, você usa mais diodos. Você usa 2 retificadores em série ou em paralelo. Tá? Para isso funcionar bem, você vai ter que criar um defasamento. E aí você, associado a retificadores, tem que especificar um transformador defasador. Cada transformador desse vai ter um secundário defasado. Por exemplo, aqui, 12 pulsos, você tem um primário em delta e 2 secundários, um em delta e um estrela. Esse defasamento de 30 graus do delta estrela vai criar no primário deste transformador um cancelamento de ângulos, tá? De tal forma que aquela corrente normal de 6 pulsos, que é mais distorcida, vai melhorar, porque aqui você vai cancelar, por exemplo, a quinta e a sétima harmônica. Elas vão se cancelar, vão ficar circulando internamente no transformador. Resultado, a rede não vai enxergar isso, e você tem uma forma de onda um pouco mais senoidal. Então, aumentar o número de pulsos do sistema funciona bem, porque você tem um cancelamento de harmônicos. O preço a pagar é, além do retificador adicional, você vai ter que ter um transformador dedicado, com esses defasamentos, e um investimento para isso. Então, é uma solução interessante, é uma prática de engenharia, mas ela é justificável se a tua economia melhorando a distorção harmônica, reduzindo a distorção harmônica, é justificada pelo investimento, né? Vejam só, aqui eu destaquei para vocês uma forma de onda típica de corrente na rede quando se usou um sistema 12 pulsos aqui. Então, isso aqui não é simulação, é medição real. Veja que ela está mais senoidal, tem uma THDI típica de 10 a 15%, que já é muito melhor do que os 35, 40% do sistema a 6 pulsos. Aqui é o espectro harmônico. Lembram que a quinta e a sétima lá, no 6 pulsos, estava bem alta aqui, né? E elas são praticamente canceladas no transformador. Então, reduzir essas harmônicas usando transformadores defasadores é uma prática interessante. Pode aumentar o número de pulsos, né? Aumentar mais retificadores, colocar mais secundários defasados no transformador. Evidentemente, para aumentar o custo do transformador. E aí você vai ter que ver se os custos versus os benefícios são justificáveis. Aqui algumas formas de ondas realmente medidas, né? São medições, mostrando a evolução, né? No sistema 6 pulsos, nessa condição aqui, tinha uma reatância de entrada, estava com THD de 26%, THD da corrente, né? O que é THD mesmo? Trocando em miúdos, é o quão distante essa forma de onda está da senoidal, né? Fazendo espectro harmônico e o cálculo, eu tenho a distância dessa forma de onda em relação à senoide. Então, à medida que eu me aproximo de uma senoide, que é o que o sistema está querendo, reduzir o conteúdo harmônico, eu me aproximo de uma senoide, eu diminuo o THD. Então, quando eu passei para 12 pulsos, o THD passou de 26 para 8. Aqui é valor típico, é claro que isso pode variar. Aumentei para 18, vejam que está mais bonitinho. E aí os ganhos já não são tão grandes, né? Por exemplo, 24 pulsos. Em relação a 18, eu tenho uma queda de 1 ponto percentual no THD. Já não foi tão grande quanto de 6 para 12. Tá? Porém, forma de onda interessante. Temos que ver se esse investimento nesse transformador e nesse retificador justifica isso. Talvez para o sistema em questão, 18 pulsos já atenderia perfeitamente. Uma outra solução que tem é você tentar retirar exatamente aquela harmônica de interesse. Quero tirar a quinta e a sétima. Como é que eu tiro uma harmônica? Eu posso projetar um filtro sintonizado. Nada mais é do que um indutor e um capacitor sintonizado, projetado para aquela frequência específica, a quinta, a sétima, a 11ª, e com isso fazer com que a rede não forneça aquela harmônica e fica só entre o filtro e a carga, fica circulando aqui. E aí a rede não vai enxergar, é como se eu tivesse sumido com aquela harmônica. Filtros passivos ou sintonizados são interessantes, é uma solução simples, porém, funciona bem com sistemas que não variam, né? Se você vai mexer aqui, isso aqui é uma barra, você vai conectar outras cargas, e essas cargas podem ter diferentes topologias, diferentes arranjos, aí esse teu fio sintonizado já pode não funcionar adequadamente. Ele pode até ressonar,
Pode fazer o seu sistema ficar ressonante. Então, é interessante para sistemas que não vão variar. Uma outra solução mais tecnológica que tem à disposição é um filtro ativo. O que é um filtro ativo? É um outro conversor de frequência, né, que não é um retificador, mas também é como se fosse um inversor, com chaves de alta performance, que vão medir a rede e vão injetar harmônicas em oposição, 180 graus defasados, com as harmônicas geradas pela sua carga não linear. E aí a rede não vai enxergar as harmônicas originais, porque o filtro ativo vai cancelar. Essa é a ideia, né? Então, vejam só. Aqui eu tenho a rede, eu tenho um transformador, o meu drive, eu chamei de drive, é o meu retificador, é o meu gerador de corrente não linear, que eu represento aqui em vermelho, e esse filtro ativo é pendurado em paralelo com a rede e vai gerar uma corrente que, se você fizer o espectro harmônico, ou somar as duas correntes, a original com a gerada pelo filtro ativo, vai sobrar somente a fundamental para a rede. Então, a rede entrega somente a forma de onda verde, que é aquela que produz energia. Então, toda a energia harmônica circulante fica entre o filtro e a carga. Essa é uma solução mais sofisticada, mais cara, né, porque aqui eu também tenho um equipamento eletrônico de alta performance, mas que funciona muito bem. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre acionamentos, né? Por quê? Se eu tiver um inversor de frequência que aciona uma carga e essa carga for reversível, por exemplo, uma aplicação como uma esteira transportadora, na hora que está subindo eu estou consumindo energia, estou motorizando. Na hora que a carga está descendo da esteira, downhill, né, descendo o morro, o meu motor não está mais motorizando, ele está frenando, na verdade, está segurando a esteira. E na hora que ele está segurando, inverte as polaridades do motor, e aí eu tenho um gerador. Esse gerador retorna energia para o inversor. Se eu estiver usando uma ponte retificadora a diodos, não tem para onde retornar. Então eu vou carregar o banco de capacitores e vai dar sobretensão. Né? Mas eu posso trocar essa ponte de diodos por uma ponte ativa, exatamente como tem no lado do motor. Ao invés de usar diodos, eu uso uma ponte ativa. Tá? Poderia usar a saída de uma frenagem reostática. Né? Se a minha carga está frenando, eu posso usar uma chave adicional via um banco de resistores e acionar essa chave, ao invés da energia para o capacitor, eu circulo por aqui, dissipo a energia no resistor, e aí tem uma frenagem reostática da carga. Jogo a energia fora. Mas não precisa ser assim. Eu posso retornar a energia para a rede. Então, trocando aquele bloquinho de diodos por uma ponte ativa, né, exatamente como tem no lado do motor, eu consigo controlar essa energia e fazer com que a corrente siga a tensão, retornando para a rede a energia da carga que está sendo frenada. É como se fosse um sistema de potência. Né? E na prática, nada mais é do que são dois inversores conectados pelo link DC. Então, aqui está a minha carga. Na hora que eu estou motorizando, a energia flui da ponte para a carga. Na hora que eu estou frenando, a carga, o motor é um gerador, eu retorno a energia para a rede. E eu consigo fazer isso de uma forma controlada e senoidal. Né? Então, na hora que eu estou motorizando, eu faço a corrente seguir a tensão. Então, vejam, tensão e corrente em fase, eu tenho nada mais do que um resistor aos olhos da rede. Tensão e corrente em contrafase, eu tenho um gerador. Eu estou carregando a rede, eu estou fazendo o meu vatímetro, teoricamente, circular ao contrário. Eu estou ganhando créditos ali de energia. Então, eu recupero energia. Aqui algumas medições reais aí de um sistema de motorização e frenagem dos nossos conversores. Então, na hora que eu estou motorizando, vejo que a tensão e a corrente estão em fase. Na hora que eu estou frenando, tensão e corrente 180 graus defasados. Essa estratégia também permite até fazer controle do fator de potência. Então, eu consigo também, além de deixar em fase ou defasado, eu consigo mexer no ângulo. Então, se eu tiver mais alguma carga reativa na barra, eu posso usar esse mesmo controle para fazer compensação de reativos. Também funciona.
E aqui um resumo, uma tabela comparativa, só para ter uma ideia de custo, né? Então, veja só, com um retificador, se eu quiser usar uma reatância de rede, 6 pulsos, se eu quiser usar uma reatância de rede, eu tenho um THD típico de 40%, 35%, 40%, fator de potência 0,9, eu chamei esse custo de 100%. Se eu quiser melhorar, reduzir o THD, melhorar o fator de potência, eu posso, por exemplo, usar aquela solução 12 pulsos. Veja que a THD típica baixa para 12%, o meu fator de potência melhora significativamente, mas eu tenho que pagar por isso 50% a mais. Eu quero 100%, na média, subiu 50%. Aí tem que fazer a análise se justifica. E à medida que eu vou aprimorando a solução, deixando ela mais sofisticada, né, a performance melhor, veja só, usando um conversor regenerativo, que é esse que eu acabei de falar, eu posso ter THDs maravilhosos, 4%, é quase como se fosse senoidal, fator de potência 0,99, só que eu vou ter que pagar o dobro pela solução mais simples, né? Então, a análise é sempre no sentido de saber se justifica. Aqui eu trouxe algumas formas de onda de um filtro ativo, que nós testamos há pouco tempo, só para vocês verem que na figura do osciloscópio funciona mesmo, não é só na figurinha do pente, né? Isso aqui foi medido, né? Então, primeiro ligamos um retificador e vejam que a THD da corrente está na faixa de 58,5%, só o retificador. E ali embaixo o espectro harmônico. Então, vocês veem claramente a quinta, sétima, 11ª, 13ª, 17ª, 19ª e assim por diante. E aí ligamos o filtro ativo para que ele gerasse essas harmônicas. E aqui é o resultado, né? Ele gerou uma série de harmônicas e aí medimos na rede. Vejam que com o filtro on, a forma de onda já baixou significativamente, 6,2%. Mas é um componente sofisticado. Essa é a corrente que o filtro gera. Essas são as harmônicas geradas pelo filtro, que, somadas às harmônicas do retificador, geraram essa forma de onda na rede bonita. Então, cargas não lineares, aqui eu dei o exemplo de inversor de frequência, que é muito usado na indústria, né? Mas conversores em geral, retificadores, qualquer tipo de carga que tenha semicondutor, são cargas não lineares que são cada vez mais usadas, porque melhora a performance das minhas aplicações, porém, eu tenho que estar atento para a geração das harmônicas de corrente que vão, de alguma forma, interferir na rede. E aí você tem que, se for necessário, dependendo do teu sistema, procurar um sistema de mitigação de distorção harmônica, né? Então, essa adoção vai depender dos investimentos, do quanto você quer chegar, o quanto você quer reduzir a distorção harmônica, o quanto você quer melhorar o seu fator de potência, e o quanto você está disposto a não pagar multa ou investir na solução. Aqui algumas referências que eu usei para preparar esse material. E estou à disposição, espero que eu não tenha estourado muito o tempo. Estou à disposição para qualquer pergunta. Professor, obrigado pela contribuição. Vou abrir agora as perguntas. Professor, eu tenho algumas perguntas também. Pois não. A VEG, ela trabalha com inversor solar, certo? Certo. Só que trifásico, se não me engano, não faz microinversor, por exemplo. Faz também, ela faz inversores residenciais e faz os de usinas, faz os dois. Só que o inversor, ele gera harmônico em torno da frequência de chaveamento, certo? Certo. Como, vamos botar assim, como prevenir isso aí? Porque vamos supor, ao longo do dia, a geração ela pode ter bastante geração ou cair a geração. Então, acaba que pode ser que o inversor ele trabalhe numa condição de injeção de corrente abaixo do, sei lá, entre 50%, em vez de estar entre 70% e 90% da capacidade nominal, está de 50% para baixo. E isso aí acaba, pelo menos em alguns inversores, acaba comprometendo a ondulação de corrente e acaba injetando uma corrente mais suja na rede. Perfeito. Né? E isso acaba aumentando esses harmônicos de alta frequência. Tem alguma forma assim de poder, digamos, suavizar isso? Basicamente é eu dimensionar o inversor para ele trabalhar no próximo do limite de operação.
Perfeito, excelente pergunta, professor. Essas harmônicas ao professor está se referindo são harmônicas de alta frequência. Essas harmônicas de alta frequência, elas são teoricamente mais simples de filtrar. Elas estão trabalhando ali na faixa dos kHz, sistemas solares é até mais que isso, e um filtro pequeno, devido à alta frequência, consegue adequadamente filtrar. As harmônicas que preocupam mais em qualidade de energia são as harmônicas de baixa ordem, de baixa frequência. Terceira, quinta, né? Isso, a quinta, a sétima, essas que são mais do lado do retificador, que não é o caso do inversor solar. O inversor solar, ou o inversor para eólico, ou o inversor para tração, o lado de alta frequência, se me permitir, eu vou voltar aqui num slide aqui, eu acho que vai ficar mais elucidativo. O lado que está na rede é esse lado aqui. Então, isso aqui é como se fosse um inversor usado no solar. Aqui pode ser monofásico, aqui é um trifásico. O lado de cá, ele não existe porque não tem um motor. Aqui você tem placas solares que alimentam um barramento CC. Então, não existe o lado motor, mas existe o lado rede. Esse lado rede aqui é o lado que gera frequência de alta ordem. E esse filtro que está aqui desenhado, providencialmente, é um filtro que, em tese, o fabricante do inversor, seja VEG, seja qualquer um, já dimensiona para operação, para diferentes pontos de operação de carga. Tá? 50%, 25%, 75%. É claro que tem uma curva de performance. Né? É claro que quando se compra um equipamento, o desejável é que ele trabalhe na sua máxima condição. Mas um solar, um eólico, depende de fatores como a intensidade do sol, a intensidade do vento. Então, eles têm triggers, né, que é a partir de um certo valor, que não tem intensidade, ele se desliga. Né? Os inversores solares são assim. Abaixo de uma certa quantidade, você ou programa para desligar, ou você desliga porque não justifica ficar com ele poluindo a rede. Tá? Então, sim, para determinados pontos de operação, ele está mais atrapalhando do que ajudando. Mas aí você pode programar uma curva, é até programável isso, via os aplicativos do celular, você pode programar uma curva de performance, onde você, como usuário, decide, não, a partir daqui eu não quero mais, a partir dessa intensidade eu não quero mais produzir, eu vou desligar o inversor, ele vai desligar sozinho, na verdade. Mas assim, de modo geral, professor, os filtros já são projetados buscando isso. Tá? Não, nada é perfeito, mas você tem que buscar um ponto de otimização de acordo com a aplicação. Né? Porque, assim, uma experiência de um tempo atrás, eu auxiliei um colega de mestrado na época, que ele construiu uma micro rede, né? Ele comprou lá um banco de carga resistível, comprou um banco de baterias, comprou inversores solares, painéis, e ele fez uma automação dessa micro rede. Aí, na hora que eu não sabia essa parte do assunto, só fui ajudar ele a trabalhar, e eu vi um negócio curioso. Na época, isso foi 2013, eu acho, 2012, fui medir a corrente que injetava na rede, lá da micro-rede dele. E realmente a corrente, ela injetava tudo, menos uma senoide. Sim. E o que eu achei interessante foi que, na verdade, um fabricante alemão, não vou citar o nome da marca, mas ele justamente, na época, ele injetava muito ruído. E o chinês, que em teoria normalmente acaba falando mal, já injetava uma corrente mais perto da senoidal. Né? Na época, eu não parei para pensar que, tipo, no dia se pô, eu fiquei olhando assim, o resultado e eu não parei para pensar que o que o colega fez? Ele sobredimensionou todos os inversores. Vamos supor que era para ser 2 kW. Por questão de, talvez, custo, de ser mais robusto a rede dele, ele pegou, sei lá, inversor de 10 kW. Ele botou muito acima do... Sim. Pegou um inversor muito sobredimensionado. E acontecia isso. E eu Perfeito. já, no mercado aí, tem muita gente hoje em dia, né, que está dando muito emprego, é a parte de instalação solar. Eu já algumas vezes conversei com pessoas que fazem o projeto e instalam, principalmente assim, ó, eu vou instalar um trifásico. Então eu já vou colocar um inversor sobredimensionado para caso o cliente vá querer expandir esse sistema. E muitas vezes o cliente não expande o sistema.
e acaba, às vezes, pagando o inversor mais caro, sem necessidade que ele pode acabar trabalhando num ponto de operação indesejado, né? Uhum. Perfeito. As suas observações são perfeitas. Algumas contribuições. Primeiro que nos últimos 10 anos, o mercado asiático, em particular o da China, tecnologicamente evoluiu muito, muito. Então, hoje, um produto que vem da Ásia, particularmente da China, é um produto de padrão mundial, né? Então, eu não diria, eu conheço lá, eu tive a felicidade, nós temos uma unidade na China, eu tive a felicidade de ir lá várias vezes. A China como um país e como um conjunto de indústrias é algo fantástico. Eu gostaria que o Brasil tivesse esse caminho tecnológico. Então, assim, esse primeiro ponto. Os componentes em geral, quando são projetados, os equipamentos, eles são projetados de acordo com demandas, né? Por exemplo, para ser bem didático, eu estou mostrando ali um retificador de onda completa, que em tese deveria ter esse circuito. Mas se vocês abrirem lá um carregador, vocês não vão achar o capacitor. Ninguém vai achar o capacitor. Porque o capacitor é um componente um pouco mais caro, e a maioria dos circuitos eletrônicos funcionam bem com a forma de onda pulsada, somente a senoide positiva, né? Então, ninguém coloca o capacitor aqui porque ele agrega pouco, ele só seria um perfeccionismo e vai aumentar custo. Então, por que eu estou usando esse exemplo para ilustrar? Sim, tem diferentes marcas, tem diferentes padrões de tecnologia, diferentes custos. Dependendo do que você abre para analisar, o que tem lá dentro não é exatamente o que está na teoria. Dependendo do que se quer fazer, se retira um ou outro componente. Então, acredito que essa sua experiência de 10 anos atrás, se for abrir hoje um componente lá, um equipamento mais moderno e de uma linha mais de alto nível, assim, você vai encontrar uma forma de onda mais bonita. Sim. Professor, acho que já respondi a pergunta, mas hoje em dia, inversor comercial, já vou abrir para o Luiz Eduardo perguntar. Inversor comercial para acionamento de máquinas. Geralmente eu tenho essa topologia de ter dois inversores trifásicos para fazer o PFC ativo. Eu vou comprar acionar um motor de 50 CV, meu inversor VEG, por exemplo, já tem a ponte trifásica controlada para retificar e ponte trifásica para inverter. Não, em geral não, professor, porque é exatamente a mesma razão, o custo. Para você fazer uma ponte controlada, bidirecional, você precisa trocar os diodos por chaves, que são muito mais caras do que os diodos. A maioria esmagadora das aplicações para inversor de frequências são ventiladores, são bombas e são compressores centrífugos. Esse tipo de aplicação não tem frenagem. E a própria carga, ela tem uma curva de frenagem quando você retira a baixa velocidade, o torque baixa. Então, não é um tipo de carga que necessita de frenagem, necessita de reversão de energia, devolver energia para a rede. Então, não justifica você ter na linha padrão um produto que seja bidirecional, porque não precisa e é mais caro, né? Aquela relação de custo. Mas aplicações específicas, como esteiras transportadoras ou centrífugas, né, que você quer parar. A centrífuga tem uma inércia muito grande. Você quer parar a centrífuga rapidamente para ganhar produtividade, aí justifica-se. Aí o cliente vai fazer a conta e vai ver, não, vale a pena eu comprar um inversor regenerativo, que tenha a regeneração de energia. Mas o produto padrão, não. O produto padrão é esse que eu estou mostrando ali. Sim. Aí, no máximo, pode colocar do lado, entre a rede e o retificador, algum filtro LC, uma reatância, normalmente. Né? Uma reatância normalmente já resolve. Uhum. Sim. O Luiz Eduardo ele fez uma pergunta aqui referente a resultados já foram obtidos com tecnologias de SiC ou de GaN? SiC, carbeto de silício, silicon carbide e GaN são
são wide bandgap componentes, são componentes de alta performance para trabalhar em frequências de chaveamento elevadas, que nós usamos, a VEG e os nossos concorrentes usam, normalmente conversores de alta performance como solar, né? Conversores para aplicações de energias renováveis como solar usamos. GaN é muito restrito ainda. GaN é usado muito em fontes pequenas de alimentação, até uns 100 watts, 200 watts. Então, o GaN ainda está uma tecnologia muito custosa, que é usada mais para fontes. Então, usa-se, não a nossa empresa, nós não fabricamos fontes de pequena potência, mas sim, a gente já está estudando. Estamos estudando silicon carbide para aplicações em inversores. Já usamos em solar. E esse tipo de aplicação que eu estou mostrando aqui, que é inversor de frequência, já temos alguns protótipos e a grande espera é que o custo desses componentes baixe, ainda é muito caro. Mas assim, essas fontes para automação industrial, de 220 para 24 volts, né? Acho que a VEG tem uma linha desse tipo de fonte, né? Temos essa linha. Só que não convém, né? O custo do GaN é extremamente elevado. Nesse momento não faz sentido. Nesse momento. O GaN nós ainda não estamos estudando, vamos nos congressos, sabemos onde é usado, mas assim, nesse momento ainda não justifica-se. Certamente um dia vai justificar, principalmente quando o volume aumentar e o custo baixar. Silicon carbide, sim, já estamos... Carbeto de silício a gente já tem produto já. Deixa eu ver, o Lucas Guidec. Boa noite. Entendo que o filtro de harmônica deve ser dimensionado dependendo da natureza da rede. Qual o impacto de um filtro superdimensionado na rede? É válido fazer um superdimensionamento para isso? Estou falando do caso do filtro com resistência e indutância para cada tipo de harmônico. É o filtro sintonizado, né? Boa pergunta. Esse filtro é um tipo de filtro que vale para o sistema estático. Então aqui você tem uma carga conhecida, pode ser um retificador, você conhece o espectro harmônico dela, você conhece as amplitudes harmônicas, ou seja, a carga, e aí você projeta para cada harmônica que você quer filtrar, o indutor e o capacitor para fazer o filtro, para essa condição estática. Se não recomendo sobredimensionar, porque se você colocar qualquer outra carga aqui que não tenha este perfil de harmônico, esse filtro não vai ajudar a filtrar e pode até, como eu disse, atrapalhar, pode até ressonar. Porque nós não conhecemos a priori, nessa subestação, o que vai ser conectado ali, né? Pode ser uma carga não linear com o espectro harmônico totalmente diferente daquele filtro que você projetou. Então, não recomendaria sobredimensionar o filtro. Deixa eu ver aqui a pergunta do Calil. Abordar, se possível, a parte da automatização, principalmente a parte de modelos e diferenças entre eles. Calil, achei meio vaga a pergunta. Automatização, talvez a pergunta seja como medir as harmônicas e usar um método de mitigação automático. Talvez seja essa a pergunta. Eu estou supondo que é isso. Por exemplo, o filtro ativo faz isso. Esse filtro ativo, que é um equipamento sofisticado, ele faz justamente isso. Ele mede, né, que é um sensor, ele mede as correntes harmônicas, ele injeta, ele faz o espectro harmônico, por isso é um equipamento sofisticado, ele faz a FFT, e aí ele produz as harmônicas em contrafase, a 180 graus, das harmônicas que ele está medindo. Isso tem que ser tudo muito rápido, né? Porque ele mede e ele quer, ao mesmo tempo que ele mede, ele quer eliminar aquela harmônica. Então tem que ser um processamento muito rápido. Se for eu estou supondo que é isso, se for um controle de fator de potência baseado, por exemplo, em banco de capacitores, que não é o caso aqui para filtrar harmônicas, mas um sistema com motor. Tenho um motor na minha subestação e tenho vários motores e quero, à medida que aumentar a carga, ligar ou desligar um banco de capacitores. Isso já é comum, né? Já é assim, você já automatiza isso. Você tem um painel com um banco de capacitores que vai adicionando mais capacitores ou retirando à medida que a carga medida vai
vai aumentando ou diminuindo. Então, eu meio que tentei adivinhar a pergunta de automação. Mas, o professor falando sobre essa questão de que o filtro ativo vai corrigir isso, eu não sei se vem ao caso. Por exemplo, há um tempo atrás o pessoal pesquisava muito sobre o quê? Eu tenho inversor, eu não sei se esse tipo de controlador se aplicaria, mas eu tenho inversor, esse inversor vai, de um low break, por exemplo, vai eventualmente alimentar a carga não linear, porque vai alimentar um computador, alguma coisa nesse sentido. E né, o inversor eles trabalhavam, isso aí 2009, 2010, por aí, 2004, 2000. Controle, se não me engano, tinha um controlador ressonante e tinha um controlador repetitivo. Uhum. Para tentar rejeitar cargas não lineares, né? Que daí o controle vai se adaptando, passa alguns ciclos de rede e ele começa a rejeitar aquele determinado afundamento que é causado por um retificador, por exemplo. Uhum. Eu não sei se esse tipo de controle se aplica existe uma forma de adaptar no filtro ativo. Já é assim, exatamente como o professor falou. Uma coisa é o controle implementado digitalmente dentro do equipamento, né? Você tem que ter uma malha, você tem uma malha de tensão, uma malha de corrente, e implementa isso digitalmente. Uma malha de controle digital que vai fazer atuar em cima do modulador, que vai fazer atuar a geração de harmônicas em contrafase. Isso é o controle como nós conhecemos lá no controle digital, como a gente estuda. Outra coisa é um controlador externo, lento, que vai fazer, é um controle on-off, que vai fazer ligar e desligar um banco de capacitores, ou ligar e desligar um circuito. Então, sim, o filtro ativo, ele usa esse tipo de controle sofisticado, né? Lógica fuzzy, controle preditivo, ele usa tudo isso para poder justamente ser efetivo e rápido, né? Eu acho que o Lucas, mas se tiver perfil para considerando colocaremos mais inversores com 6 chaves, seria possível? Acho que ele estava voltando para aquela parte de o Lucas perguntou sobre a questão do filtro passivo, né? Dimensionar o filtro. Sim, foi que eu falei que não era adequado sobredimensionar, né? Qual é a pergunta Pronto. agora? Levanta a mão. Pode, o Lucas, se quiser falar, pode falar. Ixi. É melhor digitar, porque tá, o áudio não consegui entender o áudio. Eu lembro, faz uns 2 anos, eu estava lendo um artigo de GAN e realmente peguei topologia de flyback padrão. O artigo fazia um flyback padrão, um MOSFET, e um MOSFET tradicional e um MOSFET com GAN. Reduzir mais ou menos 50% do volume do conversor e o rendimento ia para mais de 90%, sem ter que fazer nenhum tipo de técnica de comutação suave, só mexendo no aumento da frequência com o GAN, né, com o nitreto de galho. Uhum. Só porque é aquela coisa, né, o custo não justifica nem um pouco. Assim, todas essas novas tecnologias aí de semicondutores, elas estão no radar das empresas como a WEG. A gente, como eu disse, participa dos congressos, recebe aqui os fabricantes para eles fazerem as explicações técnicas, as promoções. E, assim, é tudo muito bom, a performance adequada. Esses GAN é muito rápido, né? Então a gente tem preocupações de projeto como interferência eletromagnética e tudo mais, perdas. Porém, o fator decisivo hoje na fotografia que temos hoje, é o custo. Né? Estamos falando de 5 a 6 vezes mais caro do que silício. Então hoje nenhum cliente, não é a WEG, né? É o cliente da WEG, e o cliente do cliente da WEG não está disposto a pagar esse preço. Não. Marcel? Olá, professor. Boa noite. Boa noite. Consegue ouvir? Estamos escutando, pode falar. Parabéns pela aula, professor. E
A minha dúvida é o seguinte, eu acho que eu entendi o professor dizendo que investidores de frequência quase ou desacoplam plenamente o motor com relação à rede, né? Uhum. E aí eu pergunto, na fase do inversor controlando o motor, os efeitos que ocorrem lá por colocar reatores ou filtros, isso não vai ter efeito sobre a rede? Eu posso entender então dessa forma? É só uma questão de entregar ao motor uma alimentação mais adequada, senoidal? Sim, Marcel, boa pergunta. Muito obrigado. Em tese, a gente nem precisaria, para o inversor que está conectado ao motor, nem precisaria da rede, né? Se a gente tem lá um banco de baterias ou um capacitor com carga infinita, que vai gerar uma tensão DC, você consegue fazer circular, fazer os GBTs ou as chaves comutarem, gerar o PWM, modulando, e o motor gira perfeitamente. Em tese, por isso que eu falo que é desacoplado. É claro que não é totalmente desacoplado, porque você não tem um capacitor infinito, você não tem ali uma bateria, então você está carregando o capacitor com a energia da rede. Então você tem uma ondulação no sistema trifásico é 360 Hz, tem uma pequena ondulação, essa pequena ondulação o motor enxerga, né? Mas ela não é suficiente para causar grandes problemas de vibração ou de aquecimento no lado do motor. Assim como uma reatância na entrada, ela não vai ter grandes interferências, uma reatância adequadamente projetada, não vai ter grandes interferências nessa ondulação do link DC e, por consequência, no motor. É claro que, se você exagerar no valor do que tem na entrada, você vai provocar uma queda de tensão muito elevada. Se a reatância for muito elevada, você vai provocar uma queda de tensão, porque toda a tensão vai ficar na reatância, você não vai ter nada no link DC, ou vai ter uma queda muito brusca no link DC, e aí você não vai ter torque no motor. Tá? Então, quando eu falo que é desacoplado, quer dizer que tem mínima influência para os parâmetros adequadamente calculados. É isso que eu quero dizer. Não sei se eu me fiz claro. Giancarlo? Sim, professor. Sim, professor. Obrigado. Valeu. Eu vou passar a palavra de novo para o Lucas. Vamos testar aqui para ver se agora está melhor? Dá para ouvir melhor? Está melhor, Lucas. Pronto. Boa noite, Ivan. Boa noite. Minha pergunta ela vem motivada aí de uma situação que eu encontrei na vida real, numa fábrica onde a gente tentou fazer a correção do fator de potência pelo banco capacitor, pelo modo normal, e acabou que não resolveu, aumentou o custo, e foi projetado um filtro para fazer isso, tá? E pelo que eu entendi aí, não sei se eu entendi correto, os inversores com 6 chaves, eles têm uma natureza de harmônicas iguais, que é a quinta, a sétima, a 11ª, a 13ª. Isso. Então, a minha pergunta é nesse nível, considerando que as cargas que são projetadas para frente serem colocadas com inversores de 6 chaves, vale a pena esse superdimensionamento de um banco, de um filtro passivo, aí, o filtro sincronizado? É nesse linha de pensamento aí que eu quis perguntar. Tu está considerando que vai botar um filtro para, no caso, pendurar vários inversores, é isso? Na verdade, considerando que hoje eu já preciso de um filtro porque existem vários inversores e existe uma projeção de aumentar esses números de inversores. É válido fazer esse superdimensionamento? Assim, se todas as cargas, Lucas, tiverem a mesma característica, imagina que você tem uma barramento lá, um ponto de conexão das cargas. Se todas as cargas que você vai colocar ali, você tem a certeza absoluta que vão ser inversores com 6 chaves, né, 6 diodos, você não vai colocar mais nada ali diferente, um motor, um sistema de iluminação, qualquer outro tipo de carga, sim, aí você pode sobredimensionar, por exemplo, você vai projetar um filtro grande para filtrar a quinta harmônica, ele vai diminuir, não sei se você está vendo na minha tela, ele vai diminuir essa barrinha aqui da
da quinta harmônica. Ele vai reduzir, porque vai ficar circulando por ele, e aí você melhora o fator de potência, porque baixa a distorção harmônica. Você pode fazer um outro filtro para sétima harmônica. Aí você vai baixar essa barrinha da sétima. Vai melhorar. Mas isso só funciona se você tem certeza absoluta que todas as cargas desta barra têm a mesma topologia, têm a mesma característica, que são inversores com retificador, as 6 chaves, ou 6 pulsos, que vão ser colocados ali. Na minha experiência, é que a gente não tem essa garantia, né? É difícil ter um projeto que diga, não, aqui esta barra é exclusiva para ligar meus inversores. O cara vai ligar ali o que ele tiver necessidade de ligar na expansão da planta, né? Na expansão da fábrica dele. Mas, em tese, a tua ideia funciona. Sim, perfeito. E outra, já puxando esse assunto aí, essa sobra que a gente deixaria, ela teria influência nas outras? Causaria alguma coisa ou ela só seria um desperdício? É um desperdício. É só um desperdício. Está lá, é uma caixa d'água que está pela metade. Entendi. Tá certo. Obrigado, Jorge. Obrigado a você pela pergunta. Nós já chegamos aí às 8h30. Eu vou ter um compromisso daqui a pouquinho. Não sei se tem mais alguma pergunta, professor. Pessoal, mais alguma pergunta? As perguntas que eu tinha pessoalmente já foram sanadas durante a apresentação, né? É mais para os alunos. Ó, Giancarlo, vai fazer a última pergunta, então. Professor, na linha de raciocínio do colega agora há pouco, no caso de dimensionar os filtros, né? Quando uma empresa ela tem um fator muito alto de cargas não lineares, digamos que, levando aquela consideração, assim, mais de 80% são inversores, são drive, servomotor, vale a pena empregar o filtro nesse sentido, sabendo que são 6 pulsos, né, os retificadores, isso Sim. já torna um ganho, assim, considerável, mesmo sobredimensionando ou coisa do tipo? Sim, John Marcial, mas lembrando que quando você faz um filtro, deixa eu ver se eu tenho aqui uma forma de onda. Eu tenho uma brincadeirinha aqui que eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu ver se aparece aqui na tela. Uma vez eu fiz uma brincadeira didática no Excel. Vamos ver se funciona ainda. Tá abrindo o Excel para vocês? Não. Está em processo, hein? Está em processo. Acho que vai ser interessante, vale a pena mostrar. Tá. Então, abriu agora, né? Certo. Tá, então aqui uma vez eu gosto muito do Excel, sou um admirador aqui do Excel e às vezes eu fiz um simulador no Excel de harmônicas. Então, isso aqui é a forma de onda 6 pulsos típica, né? Então ele tem aqui a fundamental, a quinta, a sétima, a 11ª e a 13ª. Quando você faz um filtro sintonizado, com um filtro, um indutor e um capacitor, um filtro sintonizado. Então você vê que a quinta harmônica é a primeira mais pesada que você quer filtrar. Então você escolhe aqui a quinta harmônica, olha o que acontece. Você está com 34, 35% de THD. Aí eu vou lá na quinta harmônica e vou zerar essa quinta harmônica. Vou colocar aqui a amplitude 0. 0 significa que eu vou filtrar, vou eliminar ela do meu sistema. Vamos ver aqui, atualizar. Tirei a quinta harmônica. Vejam só o que aconteceu com a forma de onda. Ela melhorou bastante, estava 33, mas está em 12 agora, né? Não está um formato senoidal. Alguém aí no começo da conversa falou assim, poxa, foi o professor, falou, eu medi no passado lá o solar e vi uma corrente ruidosa. Esse filtro aqui, ele foi projetado adequadamente. Ele foi projetado para a quinta harmônica, ele eliminou a quinta harmônica, mas ele deixou a sétima, ele deixou a 11ª, deixou as outras harmônicas características. Então, quando você quer projetar um filtro, você tem que saber o que você quer fazer. E até onde você quer ir, até que THD você quer chegar. Se você vai projetar apenas um filtro sintonizado de quinta harmônica, você vai ter um certo ganho. Não, eu quero filtrar também a sétima. Eu vou lá na sétima. Aqui no Excel é fácil, né? Eu clico aqui, eu zero, eu atualizo. Mas na prática não é assim que funciona. Na prática eu vou ter que projetar um indutor, um capacitor,
vou ter que pagar por isso, vou ter que ter um painel, vou ter que instalar, se for média tensão já tem outros requisitos. Então não é um clique no Excel nem um simulador, é um custo que você vai ter que fazer a um preço que você vai ter que pagar com um benefício que você tem que ver se vale a pena. Tá? Então, vamos sobredimensionar? Sobredimensionar custa dinheiro, né? Vale a pena? Quem é que quer deixar uma caixa d'água pela metade ali? Ninguém quer fazer isso. Então, de novo, no mundo mais assim ideal, é como eu acabei de fazer aqui com vocês, eu vou eliminando as harmônicas, filtrando, mas na prática você tem impactos, né? Financeiros, espaço, segurança, performance, né? Eu não sei se essa forma de onda aqui, medida e mostrada no relatório para o seu cliente, ele vai dizer assim, poxa, mas você me fez comprar um filtro de quinta e de sétima, está me entregando isso aqui? Não, não é isso que eu quero uma senoide pura. Então tem esses aspectos que tem que considerar, tá? Não sei se foi claro, Marcel. Sim, professor, foi claro e obrigado. Tá certo. O Luiz quer saber se tu consegue compartilhar com ele esse material. Claro. Eu faço assim, eu mando para o professor Juliano Pacheco e aí ele distribui para quem ele quiser, pode ser? Tá certo. Professor, já uma última pergunta, se meus alunos, depois de formado, quiserem participar, trabalhar na VEG, tem algum programa de trainee, a VEG? Tem um programa de estágio, que é uma porta de entrada muito boa, antes de se formar. A gente recebe alunos do mundo todo e principalmente do Brasil, né? O programa de estágio é muito bacana, porque você se inscreve remotamente, faz uma entrevista remota, uma triagem remota, e aí tem depois os passos para progredir. Então, quando você está para se formar, antes de se formar, eu recomendo fazer a inscrição no programa de estágio, e se passar pela triagem, daí vem fazer um estágio aqui em Jaraguá do Sul. Tem gente de Sergipe aqui, tem gente do Ceará, tem gente do Brasil inteiro e do mundo. Depois de formado, também, você pode se inscrever pelo site da VEG, pelo Banco de Talentos, e vai competir aí com quem quiser entrar. Eu acho muito boa a oportunidade do estágio. Por quê? Porque além de... Claro que é uma pirâmide, né? Não tem vaga infinita. Mas se você faz um estágio, e a VEG hoje tem uma reputação muito boa, mesmo que depois você não consiga se efetivar na VEG, mas você tem no currículo um estágio na empresa e você consegue depois galgar outros passos, seja na VEG ou seja em outras empresas, até no mundo, né? Então, assim, eu recomendo o caminho do estágio primeiro, né? Interessante. Professor, muito obrigado, né, por aceitar o convite. Espero que uma próxima vez também dê certo. Tá? Mais ninguém quer fazer perguntas, então eu agradeço a presença de todos, do professor. Bom final de semana a todos. Muito obrigado. Okay? E depois eu repasso o material. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês todos. Parabéns aí por vocês numa sexta-feira estarem participando do webinar, isso é louvável e eu estou à disposição aí para que eu puder ajudar. Grande abraço, bom final de semana. Final de semana, pessoal. Obrigado. Tchau, bom final de semana. Bom final de semana. Valeu, Juju. Meu Deus, é o Todd. Diga, Giancarlo. Professor, como que o senhor vai disponibilizar esse material? Eu vou pegar esse material, posso criar uma pasta compartilhada e eu peço para o professor Bruno liberar o link dessa pasta para vocês via Torpedo. Beleza, professor. Obrigado. Certo? Eu tinha outras perguntas, né? Mas também eu estava preocupado aí com a questão do horário, né? Acho que já tinha estourado. Mas a gente pode conversar, Giancarlo. Pode fazer um TCC comigo. Vamos conversar. Rapaz, é uma honra para mim. É só o senhor dizer que sim. Tá certo. Pessoal, quem não assinou ainda tem a lista de presença que vai contar como uma atividade complementar, tá certo? Tá onde essa lista? Tá aqui no chat. A assessoria pedagógica liberou aqui no chat. Vou botar aqui de novo. 8h30 já, Juliano. Sim, vocês estão liberados.
Para desligar aqui o áudio e a câmera. Aqui. Professor, é só colocar o nome, aqui na lista? Acho que deve ser o nome e número de matrícula. Dá uma olhada porque, no meu caso, não precisa assinar isso, né? Tô saindo aqui, pessoal. Obrigadão aí. Valeu, professor.